O comércio digital está mudando. O Token Gated Commerce transcende a simples intersecção de tecnologia e comércio. Ele representa uma confluência de exclusividade, pertencimento e inovação. Através dos NFTs, sigla em inglês para Non-Fungible Token, que em português é Token Asterisco Não Fungível, ou ativos digitais, as marcas podem proporcionar experiências ou produtos exclusivos aos detentores de um token específico. Mas, mais do que exclusividade, há a promessa de uma jornada de compra mais envolvente e personalizada. Historicamente, o comércio se resumia a transações diretas, dinheiro em troca de bens ou serviços. O Token Gated Commerce, no entanto, adiciona uma dimensão adicional de complexidade e valor. Plataformas de e-commerce convencionais geralmente requerem um e-mail e senha para que os usuários acessem suas contas. No entanto, o Token Gated Commerce vai além, permitindo que os usuários vinculem suas carteiras digitais, onde seus ativos digitais são armazenados. Se você é novo no assunto, pense na carteira digital como uma conta especializada para guardar seus bens digitais. O avanço notável aqui é que várias empresas de tecnologia estão simplificando essa etapa. Agora, em vez de passar pelo processo de criar uma carteira do zero, existem soluções que tornam essa integração tão fácil quanto usar um login social. Em breve, você poderá aproveitar em mais plataformas todos os benefícios de uma carteira digital sem se aprofundar nos detalhes técnicos de sua criação. Com essa conexão estabelecida, a plataforma identifica instantaneamente os tokens ou NFTs que o usuário possui. Isso permite que as marcas ofereçam experiências personalizadas. Um usuário que possui um token específico de uma marca pode, por exemplo, receber acesso a produtos exclusivos ou descontos especiais. Não é apenas uma transação, mas uma forma concreta de valorizar a lealdade e o engajamento do cliente. Asterisco 1 token, no universo das criptomoedas, é a representação digital de um ativo, como dinheiro, propriedade ou obra de arte, registrada em uma blockchain. Exemplo: se uma pessoa tem o token de uma propriedade, significa que tem direito àquele imóvel, ou parte dele. 1. O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas. Desse modo, analisando o texto, o tema desenvolvido é a. A evolução do comércio digital com a experiência do Token Gated Commerce. b. A descoberta dos ativos digitais pelas empresas de tecnologia. c. O Token Gated Commerce como bem digital para relações pessoais. d. A obsolência das plataformas de e-commerce convencionais. Resposta: a. A evolução do comércio digital com a experiência do Token Gated Commerce. O tema central do texto, que é a evolução do comércio digital com a experiência do Token Gated Commerce. O texto discute como o Token Gated Commerce, através do uso de NFTs, permite uma experiência de compra mais envolvente e personalizada, além de adicionar uma dimensão adicional de complexidade e valor ao comércio. 2. Considerando as estratégias de argumentação utilizadas para a progressão textual, assinale a alternativa em que o trecho apresenta melhor argumento na sustentação da tese defendida no texto. A. O Token Gated Commerce transcende a simples intersecção de tecnologia e comércio. b. Se você é novo no assunto, pense na carteira digital como uma conta especializada para guardar seus bens digitais. c. Em breve, você poderá aproveitar em mais plataformas todos os benefícios de uma carteira digital sem se aprofundar nos detalhes técnicos de sua criação. d. Plataformas de e-commerce convencionais geralmente requerem um e-mail e senha para que os usuários acessem suas contas. No entanto, o Token Gated Commerce vai além, permitindo que os usuários vinculem suas carteiras digitais, onde seus ativos digitais são armazenados. Resposta: d. Plataformas de e-commerce convencionais geralmente requerem um e-mail e senha para que os usuários acessem suas contas. No entanto, o Token Gated Commerce vai além, permitindo que os usuários vinculem suas carteiras digitais, onde seus ativos digitais são armazenados. Compara-se o Token Gated Commerce com o comércio convencional, destacando que o Token Gated Commerce permite que os usuários vinculem suas carteiras digitais, onde seus ativos digitais são armazenados. Isso é uma vantagem em relação ao comércio convencional, que geralmente requer apenas um e-mail e senha para que os usuários acessem suas contas.
3. O filósofo Michael Bakhtin afirma que a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas. Considerando que cada gênero atende a uma situação específica de comunicação, identifique a alternativa que evidencia elementos que caracterizam o artigo de opinião. A. Linguagem emotiva e o detalhamento descritivo dos fatos. B. Linguagem técnica, marcada por dados estatísticos e informações concretas. C. Linguagem objetiva, rica em argumentos para a defesa de um ponto de vista. D. Linguagem direta, com o uso do imperativo para instruir na realização de tarefas. Resposta. C. Linguagem objetiva, rica em argumentos para a defesa de um ponto de vista. Sugere-se que o artigo de opinião é caracterizado por uma linguagem objetiva, rica em argumentos para a defesa de um ponto de vista. Isso é verdade, pois a principal característica do artigo de opinião é a argumentação objetiva em defesa de um ponto de vista. O texto apresentado é um exemplo disso, pois o autor apresenta seus argumentos de forma objetiva e defende seu ponto de vista sobre o tema do Token-Gated Commerce. 4. Analisando os recursos linguísticos utilizados para a construção argumentativa do texto, assinale a alternativa em que a funcionalidade do elemento linguístico está corretamente descrita. A. Ele representa uma confluência de exclusividade. Ele, retomando o sujeito comércio digital. B. No entanto, o Token-Gated Commerce vai além. No entanto, apresentando a ideia de oposição. C. Se você é novo no assunto. C. Indicando uma função pronominal reflexiva. D. O avanço notável aqui é. Aqui, especificando um espaço físico. Resposta. B. No entanto, o Token-Gated Commerce vai além. No entanto, apresentando a ideia de oposição. No entanto, é usada para apresentar uma ideia de oposição ou contraste, o que está de acordo com a descrição dada. O pronome ele não está retomando o sujeito comércio digital, mas sim o termo Token-Gated Commerce mencionado anteriormente. A palavra se não está indicando uma função pronominal reflexiva. Na verdade, ela está introduzindo uma condição ou hipótese, se você é novo no assunto. A palavra aqui não está especificando um espaço físico, mas sim um ponto ou aspecto da discussão, o avanço notável aqui é. 5. O texto apresenta o termo em inglês e-commerce. Na frase, plataformas de e-commerce convencionais, o termo poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por A. Transações financeiras. B. Comércio digital. C. Compra e venda. D. Negociação. D. Comércio digital. O termo comércio digital é um sinônimo adequado para e-commerce. Ambos se referem à prática de comprar e vender produtos ou serviços por meio de plataformas digitais ou online. Com o avanço acelerado da inteligência artificial e da digitalização em todos os setores, novas profissões estão surgindo e movimentando o mercado de trabalho. Quando alguém de fora da computação pergunta qual é a profissão do recifense Ricardo Fernandes, ao ouvir a resposta, invariavelmente, o interlocutor revela uma expressão de desconhecimento, e ele já se prepara para explicar o que faz. Fernandes é engenheiro de prompt. Atualmente uma das ocupações mais requisitadas com o avanço acelerado da inteligência artificial em diversos processos dentro das empresas, prompts são a forma de se comunicar com uma IA, os pedidos que devem ser feitos ao robô para extrair o melhor dele. 6. A articulista Lilian Rambaldini inicia o texto utilizando de uma tipologia argumentativa estratégica para a defesa de que novas profissões estão surgindo com os avanços tecnológicos. Identifique a alternativa que explicita corretamente o tipo de argumento utilizado. A. Argumento de autoridade ao explicitar o que significa prompts. B. Argumento de dados concretos por definir a profissão de Fernandes. C. Argumento de causa e consequência ao evidenciar o motivo para novas profissões. D. Argumento de exemplificação ao narrar um acontecimento cotidiano na vida de Ricardo. Resposta. D. Argumento de exemplificação ao narrar um acontecimento cotidiano na vida de Ricardo. A autora usa a história de Ricardo para ilustrar seu ponto de vista de que novas profissões estão surgindo com os avanços tecnológicos. 7. Observando sintaticamente as orientações em relação à concordância verbal, assinale a opção correta que explica a construção utilizada na frase. Prompts são a forma de se comunicar com uma IA. A.
A correspondência de flexão quanto ao número pelo verbo e sujeito. B. A flexão é imprópria pois o verbo não concorda com o predicado. C. Nota-se uma relação harmônica entre substantivos e artigos. D. O verbo está no plural porque o sujeito é composto. Resposta. A. A correspondência de flexão quanto ao número pelo verbo e sujeito. A correspondência de flexão quanto ao número pelo verbo e sujeito, o que é verdadeiro. Na frase em análise, promptis é o sujeito e está no plural, e o verbo são concorda com ele, também estando no plural. A flexão é imprópria pois o verbo não concorda com o predicado. No entanto, na frase em análise, a concordância verbal está correta, pois o verbo são está no plural para concordar com o sujeito promptis, também no plural. Há uma relação harmônica entre substantivos e artigos. Embora isso seja verdadeiro em muitos casos na língua portuguesa, não é o foco da questão, que é sobre concordância verbal. O verbo está no plural porque o sujeito é composto. No entanto, na frase em análise, o sujeito promptis não é composto, mas sim um sujeito simples no plural. 8. Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção correta em relação ao objetivo central do fragmento de texto. A. Diferenciar as redes neurais generativas adversariais dos modelos de linguagem generativos. B. Apresentar as bases e o funcionamento da inteligência artificial generativa. C. Refutar a possibilidade de geração automatizada de textos de qualidade. D. Defender a capacidade do GPT de gerar textos coerentes. Resposta. B. Apresentar as bases e o funcionamento da inteligência artificial generativa. O objetivo do texto é apresentar as bases e o funcionamento da inteligência artificial generativa. Esta é uma descrição precisa do objetivo central do texto, que é explicar o que é a IA generativa, como ela funciona e quais são suas aplicações. 9. Na frase, esses componentes competem e se aprimoram, levando ao desenvolvimento de dados sintéticos cada vez mais realistas. A significação contextual do termo dados sintéticos pode ser melhor expressa na alternativa. A. Dados sintéticos entendidos como produzidos por computadores. B. Dados sintéticos literalmente significando dados falsos. C. Dados sintéticos expressos pela síntese das informações. D. Dados sintéticos revelando minoritariamente a realidade. Resposta. A. Dados sintéticos entendidos como produzidos por computadores. Dados sintéticos no contexto da IA generativa são de fato dados produzidos por computadores, mais especificamente por algoritmos de IA. Esses dados são gerados para imitar padrões e características observadas em conjuntos de dados de treinamento, como explicado no texto. 10. As orações subordinadas dependem de uma oração principal, pois essas orações complementam o sentido da principal ao exercer uma função sintática. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração. O gerador gera dados sintéticos, enquanto o discriminador tenta distinguir entre dados reais e sintéticos, quanto à sua subordinação. A. Oração subordinada adverbial final. B. Oração subordinada adverbial causal. C. Oração subordinada adverbial temporal. D. Oração subordinada adverbial concessiva. Resposta. C. Oração subordinada adverbial temporal. A conjunção de enquanto introduz uma oração subordinada adverbial temporal, pois indica simultaneidade entre as ações expressas nas duas orações. 11. Em uma história de fantasia, Emma ganhou uma moeda mágica de ouro no valor de 35 moedas de ouro no início de sua jornada, janeiro de 2022. O guardião da moeda prometeu aumentar sua fortuna em 13,50 moedas de ouro a cada mês, desde que Emma se comportasse bem. No momento culminante da história, em dezembro de 2022, qual era o valor total da fortuna de Emma? A. 48,50 moedas de ouro. B. 62,00 moedas de ouro. C. 162,00 moedas de ouro. D. 183,50 moedas de ouro. Resposta. D. 183,50 moedas de ouro. Para calcular o valor total da fortuna de Emma em dezembro de 2022, precisamos considerar o valor inicial da moeda mágica, 35 moedas de ouro, e o aumento mensal prometido pelo guardião,
13,50 moedas de ouro por mês. Vamos calcular. Janeiro, 35 moedas de ouro. Fevereiro, 35 moedas de ouro mais 13,50 moedas de ouro. Março, 35 moedas de ouro mais 13,50 moedas de ouro mais 13,50 moedas de ouro. Dezembro, 35 moedas de ouro mais 13,50 moedas de ouro vezes 11. Para simplificar, podemos usar a multiplicação. Dezembro, 35 moedas de ouro mais 13,50 moedas de ouro vezes 11. Dezembro, 35 moedas de ouro mais 148,50 moedas de ouro. Dezembro, 35 moedas de ouro mais 148,50 moedas de ouro. Dezembro, 183,50 moedas de ouro. 12 em uma história, Laura estava planejando comprar um item mágico que custava R$ 2.300 à vista. No entanto, como ela não tinha a quantia total, decidiu pagar em parcelas ao longo de 10 meses. O valor total que Laura teria que pagar pelo item, usando esse plano de parcelamento, seria equivalente ao montante gerado em 10 meses, aplicando uma taxa mágica de 2% ao mês sobre o preço à vista. Qual seria o valor total que Laura teria que pagar pelo item? A. R$ 2.300. B. R$ 2.320. C. R$ 2.346. D. R$ 2.760. Resposta. D. R$ 2.760. A questão envolve o conceito de juros compostos, que é um dos tópicos mais importantes em matemática financeira. No problema, Laura está planejando comprar um item mágico que custa R$ 2.300 à vista. No entanto, ela decide pagar em parcelas ao longo de 10 meses. O valor total que Laura terá que pagar pelo item é equivalente ao montante gerado em 10 meses, aplicando uma taxa de 2% ao mês sobre o preço à vista. Portanto, precisamos calcular o montante de juros compostos usando a fórmula M igual P, 1 mais, elevado a N, onde M é o montante, P é o principal, o valor inicial, I é a taxa de juros e N é o número de períodos. Análise. Representação dos cálculos. Primeiro, precisamos converter a taxa de juros de porcentagem para decimal, dividindo por 100. Portanto, a taxa de juros é 2 dividido por 100 é igual a 0,02. Substituindo P igual a 2.300, I igual a 0,02 e N igual a 10 na fórmula de juros compostos, temos M igual a 2.300, 1 mais 0,02, elevado a 10. Calculando o valor dentro dos parênteses, temos 1 mais 0,02 igual a 1,02. Elevando 1,02 a 10, obtemos aproximadamente 1,21899. Multiplicando esse valor por 2.300, obtemos o montante que Laura terá que pagar pelo item, que é aproximadamente R$ 2.760. 13. Em um torneio internacional de culinária, 4 chefes talentosos representam seus países, Itália, França, Índia e Japão. Quantas maneiras diferentes podemos premiar os 3 primeiros lugares no concurso, sendo que cada chefe deve ocupar uma dessas posições? A. 24 maneiras. B. 12 maneiras. C. 6 maneiras. D. 18 maneiras. Resposta. A. 24 maneiras. Para resolver este problema, precisamos usar a fórmula de permutação, que é dada por onde N é o número total de objetos, neste caso, chefes. R é o número de objetos que queremos arranjar, neste caso, os 3 primeiros lugares, e N é o fatorial de N, que é o produto de todos os números inteiros positivos de 1 a N. Substituindo os valores dados no problema na fórmula, temos P, N, R, igual a N fatorial dividido por N menos R fatorial. Calculando o fatorial de 4 e de 1, temos P, 3, 4, igual a 24 dividido por 1. Existem 24 maneiras diferentes de premiar os 3 primeiros lugares no concurso. 14. Em uma oficina de fabricação de brinquedos, 6 máquinas idênticas são usadas para produzir um lote de brinquedos em 90 minutos. No entanto, devido a um feriado planejado na semana de entrega, a oficina decidiu adicionar 4 máquinas idênticas adicionais à produção, todas operando durante a mesma jornada diária.
Quantos minutos serão necessários para que a oficina produza um lote de brinquedos com essas 10 máquinas em funcionamento? A. 9 minutos. B. 54 minutos. C. 90 minutos. D. 150 minutos. Resposta. B. 54 minutos. Primeiro, precisamos entender que o tempo de produção é inversamente proporcional ao número de máquinas. Ou seja, se aumentarmos o número de máquinas, o tempo de produção diminuirá. Isso pode ser representado pela fórmula T1 por T2 igual a M2 por M1, onde T1 é o tempo inicial, T2 é o tempo final, M1 é o número inicial de máquinas e M2 é o número final de máquinas. Substituindo os valores dados na questão na fórmula, temos 90 por T2 igual a 10 por 6. Resolvendo para T2, obtemos T2 igual 90 vezes 6, dividido por 10 igual 54 minutos. Portanto, a oficina precisará de 54 minutos para produzir um lote de brinquedos com 10 máquinas. 15. Em sua jornada de bem-estar, Carla frequenta uma academia local, dedicando-se exclusivamente às aulas de yoga. A academia cobra uma taxa fixa mensal e um valor adicional por cada aula de yoga realizada durante o mês. A taxa fixa é de R$ 45 e cada aula de yoga custa R$ 18. No mês passado, Carla recebeu um boleto de R$ 315 referente aos serviços da academia. Quantas aulas de yoga Carla participou na academia no mês de referência deste boleto? A. 5. B. 8. C. 13. D. 15. Resposta. D. 15. O valor total das aulas de yoga é R$ 315 menos R$ 45 igual a R$ 270. Agora, vamos dividir o valor total das aulas de yoga pelo custo de cada aula, R$ 18, para encontrar quantas aulas Carla participou. R$ 270 dividido por R$ 18 igual a 15. Carla participou de 15 aulas de yoga. 16. Observe a imagem a seguir e responda. A imagem anterior é uma representação da Nossa Senhora da Abadia, feita por um importante artista escultor e dourador goiano do século XIX, que é considerado aleijadinho goiano pela excelência do seu trabalho. Nascido na cidade de Meia Ponte, atual Pirenópolis, exerceu vários cargos públicos, até se mudar para a cidade de Goiás, em 1841, quando passou a se dedicar à adoração dos altares da Igreja Matriz, e posteriormente passou a trabalhar com a escultura de imagens sacras, atendendo encomendas de várias igrejas e irmandades de Goiás. Qual o nome deste artista? A. José Joaquim da Veiga Vale. B. Frei Nazareno Confaloni. C. Antônio Francisco Lisboa. D. Manuel da Costa Ataíde. Resposta. A. José Joaquim da Veiga Vale. O artista escultor e dourador goiano do século XIX, conhecido como Aleijadinho Goiano pela excelência do seu trabalho e por suas contribuições significativas para a arte sacra em Goiás, é José Joaquim da Veiga Vale. Ele nasceu na cidade de Meia Ponte, atualmente conhecida como Pirenópolis, e é reconhecido por sua habilidade em escultura e douração. Inicialmente, ele exerceu vários cargos públicos, mas em 1841 mudou-se para a cidade de Goiás, onde passou a dedicar-se principalmente à adoração dos altares da Igreja Matriz. Posteriormente, começou a trabalhar também com a escultura de imagens sacras, atendendo encomendas de várias igrejas e irmandades de Goiás. 17. Muito do que sabemos sobre Goiás no século XIX se deve aos relatos dos viajantes naturalistas europeus, normalmente cientistas em viagem. Seus relatos permitem o conhecimento da história e geografia regional, além de fornecerem informações sobre a população e sociedade local. Sendo, portanto, valiosos para o conhecimento de Goiás no século XIX os relatos de Saint-Hilaire, Paul, Gardner e Castelnau. De que forma os relatos dos viajantes naturalistas europeus do século XIX sobre a província de Goiás revelam um discurso etnocêntrico? A. Eles descrevem a região como um lugar exótico e primitivo, sem levar em conta a complexidade da cultura local. B. Eles valorizam a cultura local e destacam a importância da diversidade cultural para a construção da identidade nacional. C. Eles descrevem a região como um lugar moderno e desenvolvido, sem levar em conta as dificuldades enfrentadas pela população local. D.
Eles valorizam a religiosidade local e destacam a importância da fé para a construção da identidade nacional. Resposta: A. Eles descrevem a região como um lugar exótico e primitivo, sem levar em conta a complexidade da cultura local. O discurso etnocêntrico é caracterizado pela visão centrada na própria cultura do observador, muitas vezes considerando-a superior às culturas encontradas durante suas viagens. Nesse contexto, os viajantes naturalistas europeus frequentemente descreviam as regiões visitadas como exóticas e primitivas, sem considerar a complexidade e riqueza das culturas locais. Essa perspectiva tende a menosprezar ou ignorar as tradições, valores e conhecimentos dos povos nativos, o que reflete um viés etnocêntrico. 18. Conforme Magalhães, 2004, a população goiana do século XIX e início do XX enfrentava problemas de saúde relacionados à falta de saneamento básico e à escassez de alimentos, o que contribuía para a propagação de doenças como a febre amarela e a cólera, entre outros. No século XIX, viajantes estrangeiros relataram a ocorrência de doenças como bócio, apoplexias nervosas, hidropisia, ataques catarrais, elefantíase, sífilis e bexigas em diversas localidades de Goiás. Já no século XX, o relatório médico do Instituto Oswaldo Cruz destacou as mazelas sociais e o abandono dos habitantes do interior do Brasil, incluindo Goiás, em relação às condições sanitárias. Sobre a relação entre saúde, doença e alimentação em Goiás nos séculos XIX e XX, podemos afirmar que a alimentação era variada e saudável, o que contribuía para a prevenção de doenças. B. As condições sanitárias eram precárias e a alimentação era escassa, o que favorecia a propagação de doenças. C. A população goiana tinha acesso a uma alimentação balanceada e a medidas higiênico-sanitárias adequadas, o que garantia a saúde da população. D. A alimentação era rica em gorduras e açúcares, o que contribuía para o surgimento de doenças crônicas. Resposta: B. As condições sanitárias eram precárias e a alimentação era escassa, o que favorecia a propagação de doenças. Os relatos indicam que tanto no século XIX quanto no início do século XX, a população de Goiás enfrentava problemas significativos relacionados à saúde, incluindo a propagação de doenças como febre amarela, cólera e outras. Isso era atribuído em parte à falta de saneamento básico e à escassez de alimentos. 19. Qual é a verdadeira origem da cidade de Cocalzinho de Goiás? A. Surgiu por volta de 1960 com a instalação da fábrica de cimento do Grupo Votorantim. B. Tem suas raízes na sesmaria do padre Manuel de Souza Soares, datada de 1739. C. Começou com o loteamento Cidade dos Pirineus, aprovado em 1961. D. Originou-se com a mina do Abade, destruída em fins do século XIX. Resposta: B. Tem suas raízes na sesmaria do padre Manuel de Souza Soares, datada de 1739. A instalação da fábrica de cimento do Grupo Votorantim ocorreu por volta de 1960, mas não foi o início da cidade de Cocalzinho de Goiás. C. O loteamento Cidade dos Pirineus foi aprovado em 1961, mas não representa a origem da cidade, apenas o início de sua urbanização. D. A mina do Abade, embora tenha uma história associada à região, não foi a origem da cidade de Cocalzinho de Goiás. 20. O estado de Goiás passou por sucessivas perdas territoriais, partindo de uma superfície de aproximadamente 900 mil km² para os atuais 340.106 km². A respeito da formação do território goiano, analise as afirmativas a seguir. 1. Ao longo do tempo, Goiás perdeu regiões para o Pará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Distrito Federal e Tocantins. 2. Em 1816 Goiás perdeu o território do atual Triângulo Mineiro, que foi anexado ao território de Minas Gerais. 3. A cidade de Carolina e a Vila São João de Duas Barras foram desmembradas do território goiano em meados do século XIX. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é A. 1, 2 e 3. B. 1 e 2. C. 1 e 3. D. 2 e 3. Resposta: A. 1, 2 e 3.